Sejam muito bem-vindos a esse canal que fala sobre paternidade, sobre filhos, sobre o homem do século XXI. E hoje a gente vai conversar com uma profissional muito competente que vai nos ajudar a passar pela fase do pós-puerpério. Só está esperando ela chegar para que a gente possa ter hoje mais uma horinha de bom papo e boas informações para você, pai, para você, mãe, para você que está aí nessa fase, nessa luta aí de como criar filhos de uma forma diferente, de uma forma melhor, todo dia aprendendo um pouquinho a mais, 1% a mais. Um pouquinho por vez, a gente vai chegar ali num grande passo, num grande salto, e ela já está aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1. Oi! Olá! Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, querida? Como é que você tá? Eu tô joia, graças a Deus. Tô feliz de estar aqui com você, porque eu super te admiro. Você é uma pessoa assim, ó, um paisaço, uma pessoa super participativa no cuidar dos seus filhos. E assim, um exemplo de professor, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Então, para mim é uma alegria estar aqui para a gente bater um papo. Ah, que bom, que bom. Eu que agradeço você aprendendo aí um pouquinho mais todo dia. Todo dia a gente criando, aumentando um 1% a mais da nossa vida em conjunto, da nossa vida junto. E você hoje garanto que vai dar não só um, mas um monte de por cento para que a gente possa entender aí um pouquinho mais sobre como cuidar dos nossos filhos aí. E eu que te admiro, e a gente já teve um papo grande acho que há uns 6 meses atrás, antes de tudo isso acontecer. Eu lembro daquele papo sentado em casa, aonde a gente estava se espelhando em você. A gente estava começando esse processo, colocando isso na minha mente, e você foi uma pessoa que me deu aí iniciativa, que me deu força aí para a gente caminhar um pouquinho mais. Eu que agradeço. Não, eu sou super incentivadora sua, e porque eu acredito que tem muito que compartilhar, e eu acho que os homens precisam, a gente precisa dar mais espaço, que os homens têm que se posicionar. Eu acho que é super importante a gente ouvir, e você é um pai, assim, paisaço, e um marido. Parabéns hoje pelo casamento, hoje você é a Tati. Tô super feliz, 13 anos, né? Que bacana. E olha, 13 muita anos, luta. 13 anos e a gente aprende todo dia. Todo dia a gente aprende um pouquinho. Hoje a gente aprendeu mais um pouquinho, ontem também, e a gente Com vai certeza. caminhando, porque viver junto é compartilhar, viver junto é aprender, é saber respeitar. E eu tô super feliz de estar ao lado dessa pessoa que todos os dias ela me coloca uma lição nova, um, um pouquinho a mais daquilo que nos torna juntos, né? Ficar junto não é só alegrias, não é só flores, mas sim é a gente aprender a conviver, né? E conviver com o ser humano é difícil, né? Com certeza. É um O aprendizado. Eu acho que assunto a gente vai se burilando mutuamente, né? Em todos os relacionamentos, e todo mundo aqui tem. Eu também tenho, assim, muita felicidade de ter um parceiro aí. A gente vai fazer muitos anos de casado, e é sempre uma oportunidade da gente estar crescendo junto, e é super bacana. Parabéns, e que fiquem muitos mais anos. Que eu estava ouvindo assim, uma reportagem falar que a quarentena é um bom teste para o casamento, né? Porque a gente está junto, aí a gente potencializa os aprendizados de paciência, tolerância, companheirismo, né? Então isso é muito legal. Parabéns para vocês, parabéns para a Tati que entrou. Beijo, Tati, parabéns aí. E hoje a gente vai conversar sobre puerpério, é isso? Sobre pós-parto. vamos conversar um pouquinho sobre esse finalzinho desse puerpério aí e como que a gente dá sequência a esse aprendizado e como a gente, como nós, homens, podemos compartilhar. É um aprendizado todo dia, mas como que a gente pode absorver esse monte de informação, principalmente os homens que vão
que começam a sua gestação longe, mas ao mesmo tempo perto. E quando sai, o que a gente faz com tudo isso? Como é que a gente aceita e ajuda e compartilha, né? Eu não gosto muito desse palavra de ajuda, porque ninguém ajuda nada, né? A gente compartilha, né? É isso aí. E, Mas é e importante, aí eu... eu acho que é importante a gente começar da própria gestação, né? É importante a Perfeito. gente conversar, eu acho que a gente tem que construir esse, vamos falar dessa parceria, né? Desse trabalho em equipe. E o ideal seria que essa construção fosse, obviamente, né? O ideal seria que fosse já no desejo de engravidar, que fosse uma coisa planejada, uma coisa esperada, uma coisa celebrada. Esse seria o ideal. Nem sempre é possível, muitos bebês chegam de surpresa. E aí existe uma diferença muito grande entre a ficha da mãe cair e a ficha do pai cair. Tanto é que no meu livro, esse amarelinho que está atrás de mim, que é o Diário de Bordo da Família Grávida, eu até tenho um capítulo que eu fiz algumas entrevistas com os homens, eu quero até saber como é que foi para você no seu primeiro filho, que alguns pais reagem diferente à notícia, tá? E eu vou citar mais ou menos alguns modelos, né? Eu quero ver qual você se enquadra. Aliás, eu vou fazer um teste. Tati, vou pegar seu marido. Peraí que eu vou pegar o livro e vou fazer um teste. Vamos fazer um teste ao vivo. Você não sabia. Olha, Para pegar não estava preparado para isso não, hein? Mas você pensa o quê? Ó, vamos lá. Qual é o seu estilo de pai? Vamos começar te botando assim, ó. Na berlinda. Vamos lá. Qual é o seu estilo de pai? Eu vou até pegar um lápis para me marcar a resposta. Vamos lá. Ô, Tati, você pode escrever aí, se não for verdade, porque aí, ó, temos a juíza. Eu sou assim mesmo, né, Poli? Doidinha. No seu tempo livre, você, Alexandre, gosta de experimentar ferramentas. Ó, vocês podem fazer no marido. Pensem aí. Ó, Poliana, já pensa. Quem tá aí, já pensa no parceiro. Você gosta de experimentar ferramentas. A. B. Inventar um programa para fazer a dois. C. Jogar videogame. D. Fazer esportes. Ou E. Ver TV ou navegar na internet. Ó, experimentar ferramentas, programa 2, videogame, esporte ou ver TV e navegar na internet. Qual dos 5? Eu tô na dúvida aqui, porque eu gosto bastante de experimentar as ferramentas, de ficar rolando algumas coisas, de ir para a serra, mas... Então vamos lá, vai no A. É o primeiro. É o que vier no estilo, não é para pensar no senhor, porque aí você já está elaborando. É a primeira. É a primeira. A. É o A. O melhor presente para você é... Meninas, já pensem aí, se o parceiro está do lado, você já... Um relógio, o melhor presente para você, Alexandre. Um relógio, uma garrafa de vinho, um perfume, um skate ou uma prancha de surf ou qualquer coisa. Acho que um vinho. O vinho? Então tá bom. B. Vamos lá. 3. O carro que faz a sua cabeça é um SUV. SUV é aquelas altinhas, tipo aquelas picapezinhas fechadas, sabe? Um SUV, né? Um sedã, que é aqueles pichadão, né? Eu tô explicando para as mulheres que não sabem, porque eu tive que aprender também. Uma caminhonete, ou um 4x4, ou qualquer um que ande. Qualquer um que ande. Eu já tive esse sonho eu era meio apaixonado pelas picapes, mas aí eu engravidei e aí esse sonho foi embora. Agora qualquer um serve. Então tá, vamos lá. Para você discutir a relação fazer um DR, sabe? DR. É um mal necessário. Olha, Tati. Fundamental para o relacionamento continuar bacana. Insuportável. Esse é. D. Um terreno perigoso. Ou E. Total perda de tempo. Não, é fundamental. Tá, então é o B. Fundamental. Muito bem. Vamos lá. 5. Você acorda feliz quando? É sábado. É o aniversário de casamento hoje. É o dia do seu aniversário. É sexta-feira.
ou pode se levantar tarde? Não, acho que é B, o aniversário de casamento. Eu acordei muito feliz hoje. Muito bem. Vamos lá. Ah, tá Acabamos, estipulando aí, hein? ó, que eu gosto mais de DR do que ela, isso é verdade. Vamos lá. 6. Surge uma nova proposta de trabalho. Você faz as contas para ver se vale a pena. B. Aceita, principalmente se tiver uma possibilidade de ajudar mais pessoas. Muda se for para um cargo melhor, mais top. Topa se significar um desafio. Assina desde que sobre mais tempo livre. Ah, A. Faz as contas para ver se vale a pena. Vamos lá. 7. Quando encontra os amigos que têm filhos. A. Você faz as contas de quanto custa sustentar uma criança até a faculdade. Imagina se os seus vão ser a sua cara. Acha que são seres que só querem atenção. Senta no chão para brincar. Dá uma risadinha e volta a conversar com os adultos. Quando você encontra crianças. Antes, quando você nem estava grávida ainda. eu sento no chão para brincar com as crianças. Oi? Eu sento no chão para brincar com as crianças. Muito bem. Vamos ver o que deu. Não, 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 não. Tarararão. Ah, peraí, tem a última aqui. Minha mãe sempre dá um jeito em tudo. É a melhor mãe do mundo. Cuida de mim. Me colocou no mundo. Ah, mãe é mãe. Qual que é a A de novo? Fala A. Sempre dá um jeito em tudo. É essa daí. É a? Ah, vamos lá. Resultado, vamos ver se Alexandre é ou não, hein? Vamos lá. Homem que faz. Colaborador, prestativo, você adora ser útil. Montar armários, imaginar as reformas da casa, colaborar com quem precisa. Você é prático e objetivo. E se orgulha por ser bastante ágil. Seu tempo é precioso. É confiável, é eficiente. Você não gosta de deixar nada por fazer. Planejar é sua especialidade. Surpresas e improvisos não são seu forte. O deixam até às vezes angustiado. Até adora um pouco de rotina. Mas essa é o que mais deu. Mas também você deu um pouquinho de homem de família. Você é uma mistura entre o homem que faz e o homem de família, que sempre leva em conta os sentimentos e a necessidade de quem ama. Prestativo e bem disposto. Oferece ajuda mais do que solicita. Entende as mudanças necessárias que a vida e se adapta a elas. Participativo, apoia sua companheira nos projetos, tende a ser ansioso e preocupar-se demais. Você é uma mistura entre o homem prático e o homem... Aí, Alexandre, gostei. E o homem de família. Acho que deu. Acho que eu fiz satisfeito. Olha, quem quer se fazer o teste com o maridinho, tá no livro, ó, o Diário de Bordo da Família Grávida, tá? Pois é. E assim, mas esse livro a gente brinca, né, falando dos estilos. Uma das coisas que é legal que a gente estava falando antes de fazer seu teste, que eu, pelo que eu te conheço um pouco, eu acho que você é assim mesmo, uma mistura entre pracidade e o coração também, um super coração, é que nem todos os homens conseguem embarcar na viagem da gestação logo de cara. Eu não sei como é que foi para você a notícia, mas a mulher, quando engravida, né, ela está vivendo um processo dentro do corpo dela. Mas mesmo assim, os primeiros 3 meses de gestação, a grande maioria ainda tem o que a gente chama de ambivalência emocional. Tem hora que ela tá super feliz que tá grávida e tem hora que ela fala que droga, eu queria ficar grávida depois do mestrado ou depois daquela viagem. Então existe um sim e um não entre o querer e o não querer. Isso na mulher, nos 3 meses. O homem, né? A gente estava fazendo estudos, é isso que eu quero ver agora um outro, que você me conte como que foi. Porque assim, existem homens que são os homens, eu vou até dar os nomes aqui, porque é muito engraçado os nomes que a gente fez no livro, que ele é homem. Eles passam por fases. Quero ver se você se identifica. A primeira fase é a fase do susto. É a fase que o pai fica assustado com a notícia e não acredita que a gestação está acontecendo de fato. Para eles parece um sonho ou um pesadelo em alguns casos. Tem a fase do susto.
E nessa fase, tem alguns homens que meio que se afastam, meio que surtam mesmo. Quero saber se você teve muita fase do susto ou não. Não. Não, aqui os dois foram bem planejadinhos, como o meu estereótipo aí deu, né? Foram bem planejadinhos. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo e eles foram muito esperados, né? Então, eu não tive essa fase do susto, eu tive uma fase da realização, daquela coisa assim, já, pô, que legal, deu certo, sabe? Aquela coisa assim. Então, foi até um processo, ó, vamos fazer, hoje é dia, hoje não é dia. Então, estava tudo. Eu não tive Bom, muito, essa fase foi muito pequena. mas você sabe que tem um monte de homem que, por mais que seja esperado, quando vem a concretização, dá um frio na barriga tão grande que eles se assustam e meio que se afastam às vezes. Tem homem que fala, não, é só o papel que tá grávido, não tem bebê aí. E é o que a gente fala, que tem fase que o pai fica meio adormecido. Ó. Vamos lá, essa fase. Eu já vi a Poli falando que o Marcelo tava assim, ó. Que apesar de super planejado, como foi rápido, ele não acreditou e falou que eu precipitei. É, ele ficou na ambivalência emocional, que no homem eu chamo de fase de adormecido também. Nessa fase, o pai parece sonolento diante da gestação da companheira. Ou seja, ele não demonstra grande animação ou entusiasmo com a chegada do bebê. Esse tipo de comportamento é bastante comum, especialmente no primeiro trimestre da gestação, quando a gravidez para o homem fica meio abstrata. Então, não foi o seu caso, mas tem muitos homens que ficam meio lesados, sabe? E não conseguem se empolgar. E até fica incomodado, que todo mundo só fala disso. Enfim, e aí... Um bloqueio, né? Oi? Tem até um bloqueio, né? Assim, É. Aí a minha dica é que tem que levar os homens que estão assim meio sonolentos na gestação no ultrassom. Tem que levar eles para ver o coração bater, porque o homem é muito concreto, né? Você gostava de ver o ultrassom? sim, eu fui em todos. Aí tirava, aí gravava um CD e eu ficava assim, esperando o próximo ultrassom para ver lá se estava tudo bem, É. se era aquilo mesmo, né? Aí tem Cara, outra fase que essa eu acho que você teve, hein? Tem a fase da neura. Tati, vê se é ou não. Nessa fase, os homens demonstram alegria pela gestação, mas eles ficam com excesso de zelo e preocupação. Ligam diversas vezes ao dia para a gestante em busca de notícia. Tá comendo direito? Você não tá carregando peso, né? Você deixou a bolsa? Eles ficam assim sim, até neurótico, né? E aí, você passou pela neura? Essa fase você teve? passei. E aí eu falava, não, mas você está subindo a escada, você quer que eu fique aqui, você quer que eu fique lá? E eu ficava até, ó, não vai para lá, hein? Você vai dirigir de carro, vai até lá para quê? Deixa eu que eu vou, você vai ficar em casa. Então É, passei. é isso mesmo. E também tem outra fase, né? Outros tipos de homem que ele fala que esse é até meio triste, tá? Me lembra um pouco os homens à moda antiga. Que nessa fase, que infelizmente alguns homens duram uma gestação inteira, ele se encontra distante da mulher grávida. É como se fosse assim: ela tá fazendo um bolo, que o bolo é o feto, e o bebê, e ele só vai se aproximar quando o bolo estiver pronto. Então, tipo assim, a gestação, coisa de mulher. Enxoval, coisa de mulher. Ele não quer se envolver com isso. Você conhece homem que faça assim? Que não gosta... Eu conheço. E até em algumas rodas, assim, você comentava, ele falava assim, se você quer falar disso, vai falar para minha mulher. Eu não sei nada disso ainda, não. Então, é uma fase que... E como eu ficava super empolgado, né? E eu acho até super lindo as mulheres grávidas, assim, sabe? Então, eu vi e falava assim, está grávida? Nossa, que legal. Não, nossa, se quer falar de gravidez, vai falar com a minha mulher lá. Eu já tive alguns amigos assim. É, isso é muito triste, né? Porque esse tipo de atitude leva a uma exclusão. O homem acaba não participando do processo gestacional, perde uma oportunidade de criar vínculo com o bebê, porque o bebê dentro do útero, ele conhece a voz do pai. E assim, ele Sim, pode aprender a gostar do pai ou não gostar do pai dentro do útero. Sabia disso? Por exemplo, é. se um pai É faz até a mãe bizarro também. por exemplo, se um pai, ele faz a mãe, o pai chega, a mãe está conversando, o pai chega e ao ouvir a voz do pai, a mãe tem sentimentos negativos, tem taquicardia, libera adrenalina,
e cortisol, esse bebê no útero vai associar aquele pai a uma ameaça, como se fosse uma zebra. Exatamente. E aí, quando esse bebê nasce, ele vai ter muita dificuldade de aceitar aquele pai como cuidador. Olha aí. Assim como a gente pode ensinar o bebê a nem gostar da sogra também, né? Então, é importante que o pai, desde a gestação, que ele converse, mas para o pai criar um vínculo com o bebê, tem que primeiro fazer um vínculo amoroso com a própria esposa. Então, isso é uma coisa muito delicada. Tem uma história muito linda que eu quero contar. Daqui a pouco a gente pode ler os comentários aqui, se você quiser, tá? Tem o pessoal que tá deixando. Então, esse eu quero contar. Lê primeiro o comentário, depois eu conto a história. Então, a Meirelles aqui está falando, no meu caso foi assim, ele passou a gestação toda longe, só esteve presente no parto mesmo, e no primeiro mês. E agora ela está com 2 meses, ele já foi embora de novo, porque ela chora demais. É uma relação bem complicada. Na verdade, isso é muito triste. Quem vai ter que costurar a relação desse pai com essa bebê, normalmente é a mãe. Então, uma dica, por exemplo, o homem, como ele vê que chora, ele fala, bom, homem é bom para resolver problema, né? Então, ele tá vendo que o bebê chora com ele, ele entrega para a mãe e fala, toma que o filho é teu. Né? Isso é muito ruim, isso vai criando distanciamento. Então, quando esse bebê tá dormindo, pega assim, o bebê, ou quando ele tá calminho, fala assim, olha, nossa, olha como ele se acalmou quando você ficou perto. Nossa, olha como ele olha para você, como esse bebê te ama. A gente tem que usar um pouco de jogo para tentar apaixonar e trazer esse pai para essa relação. Muitas vezes, o bebê demora, principalmente nos primeiros meses, ele está muito em gestação extraútero, ele está muito ligado à mãe. É muito comum ele ficar... Ainda ele precisa, né? Ainda ele precisa desse carinho, até do aconchego, do colo, do calor, né? Mas o pai deve ajudar. Então, por exemplo, quando o bebê estiver mais calmo, Meirelles, tentar, olha como ela tá te olhando, nossa, ela sorriu porque você chegou perto. Enfim, tem que fazer uma costura nessa relação e tentar quebrar as barreiras que o pai às vezes tem em relação a esse bebê por medo de não atrapalhar ou porque é mais prático, acaba se afastando. Então, é difícil mesmo. Eu acho isso que você está falando super, super coerente. Mas eu tenho até uma questão, assim, porque com a fase do puerpério, onde a mulher também já começa, ela está ainda fora do seu controle emocional, colocar isso também nas costas da mulher é muito complicado, né? Eu prefiro sempre virar e falar assim, olha, eu prefiro que você, pai, entenda esse processo, que isso pode acontecer, para que você mesmo tome autoconsciência disso, para que você... Porque é mais uma carga para a mulher. A mulher agora, pô, além de tudo, eu tenho que fazer essa aproximação. Eu entendo que ela é necessária. Mas eu fico assim, super, puta, mais uma que eu preciso, né? A mulher virar e falar assim, puta, mais uma que eu preciso cuidar, até desse aí eu preciso cuidar. É meio difícil, né? Mas é difícil mesmo. Mas assim, infelizmente tem que ter inteligência. Na verdade, muitos pais não têm essa inteligência emocional. E tem muitos pais que têm ciúme do bebê. Porque ele era mimado pela mãe. Aí chega e a mãe, de repente a esposa entra no lugar de mimar o marido. Chega um bebê, ela não dá conta de mimar como mimava antes. Tem esposa que faz o prato com o marido, gente. Depois que o bebê nasce, dá tempo não, no mais. Então, assim, o ideal seria a gente já arrumar essas relações antes da chegada do bebê, né? Sim. Esse seria o ideal. Esse eu acho que é o grande passo que a gente vem falando aqui em várias lives aqui, que é o estudar para ser pai, estudar para ser mãe, né? A gente estuda para tanta coisa e aí um evento que é sensacional, que vai mudar a sua vida pro resto da vida dela, você não conseguiu estudar nada. Você não foi num curso, não leu um livro, não conversou com pessoas, né? Pô, vamos mudar um pouco isso, né? Vamos estudar, vamos se dedicar, né? Acho que falta um pouco de dedicação. Não é fácil esse processo, né? Na verdade, os brasileiros, eles se preparam muito mais com um quarto, que tem que estar um quarto para tirar foto, para postar no Instagram, do que comprar um livro ou de fazer um curso. E, na verdade, é muito importante. A peça mais importante do enxoval,
é o conhecimento, que vai dar ferramenta, não apenas para a mulher saber cuidar do bebê, para o homem saber cuidar do bebê, para a relação dos dois se fortalecer. Porque senão acaba um distanciamento entre o homem, o marido e a mulher, né? Mas às Sim, vezes também é culpa nossa. Agora tem o outro lado. Tem vários sim. pais que são igual a você, super querendo participar, super bonitinho, super fase neura, fase super cuidado, pai participativo. E a gente, quando o bebê nasce, vira uma galinha choca. Ah, não pega. Ah, Ah, a fralda tá errada. Né? Eu fui assim na minha primeira gestação. E minha primeira filha quando nasceu, né? E aí eu me dei conta que eu estava afastando meu marido do cuidado da minha filha, de tanto que eu criticava. sim, E aí eu falei assim, meu Deus, olha que absurdo. Então eu sempre falo no meu livro, eu falo que a gente também tem que se policiar, porque o pai ele tem direito. Vai colocar fralda torta? Vai. Mas ele tem que vai. aprender. Depois de 20 tortas, ele põe uma certa. E aí acabou. E aí, a Tati também era assim? Porque a maioria das mulheres são assim também. Como é que você É, conseguia cuidar? ela teve um pequeno passo disso, mas eu, logo depois dos primeiros meses, tudo, ela também já voltou a trabalhar, e eu também. Mas a gente ficava em casa, eu trabalhava em casa, então eu tive tanto do Guto quanto do Vitor, eu tive uma participação que foi muito presente, né? Então, eu, mas eu falava assim, e a Tati também era muito prática também em relação a isso. Se você quer pôr a Ela fralda, então vai lá e ela fala, você não sabe pôr a fralda? Então eu vou te ensinar a pôr a fralda. Você vai ensinar, vai aprender de uma vez só, beleza? Aí eu assinava, eu fui a fralda. E aí acabou. Então, tipo, não tinha muito desse, né? Então, mas eu também me posicionava sempre a favor disso, né? Sempre me colocando à disposição. Então, E dividindo e, mesmo. Dividir não é é, ajudar, é dividir. é. Quando o Guto tinha mais ou menos 1 ano, ela foi trabalhar e passou 1 mês fora. E eu fiquei com o Guto durante 1 mês sozinho em casa, lá no interior, e era um negócio assim, foi pauleira, foi intensivão, tipo, supletivo. Se eu não tivesse aprendido até aquele ano, porra, agora, velho, você vai ou ele vai morrer aí parado nesse mês. Então, foi É. assim um intensivão, né? Mas isso é legal porque fortaleceu. O meu marido trabalhava muito, e é uma dica que eu dou. Meu marido ele trabalhava numa cidade longe, tinha que pegar a estrada e viajar 70 quilômetros de manhã e de noite. Então ele saía, imagina, tinha que chegar 8 horas de expediente. Ele saía de casa às 7, era 1 hora de estrada e chegava em casa às 7. Então o bebê muitas vezes estava dormindo. Então uma das coisas que ele fez e que foi super bacana foi que muitas vezes, quando a bebê acordava lá para as 4 da manhã, que minha bebê tinha hora para acordar, ele pegava e ficava das 4 às 7 com ela. Então, no final de semana, dormia junto na cama compartilhada, para que pudesse criar um vínculo. E isso foi muito bacana. Tem uma história que eu acho muito bonitinha, tem 2 histórias que eu quero contar, mas tem uma que é muito fofa. É o pai que trabalhava muito. E aí, claro, o filho já era um pouquinho maior. Mas ele tinha. Meu marido até imitou essa história depois, tá? Depois que tanto eu contei, ele começou a fazer isso com a minha filha quando ele trabalhava nesse lugar. E aí o pai fazia assim: ele ia lá no quarto do filho e amarrava um sapato de um jeito especial, que significava que ele tinha passado para dar um beijo e ido trabalhar. Quando o filho acordava, você já viu essa história? E aí ele Não, não. sabia que o pai tinha passado lá para dar um beijo. Ele estava dormindo, mas ele sentia o beijo do pai. E à noite acontecia a mesma coisa. Tinha aquele truque. Então, meu marido aprendeu a fazer isso e colocava bichinho de pelúcia. Nunca eles tinham combinado. Quando minha filha tinha 2 anos, então ele pegava o mesmo, botava na cama de manhã, assim, para quando ela acordasse, ela via o bichinho que estava junto. Isso significa que passou lá. Então, essas pequenas relações, esses pequenos acordos fazem muita diferença. Já na memória afetiva, né? Eu acho que a grande sacada. Olha quem tá aqui. Oiê! Já na memória afetiva, né? Para que eles pudessem. Ele não gosta de câmera, eu acho. E aí você, quando faz isso, né? Você começa a fazer coisas que. Eu só faço com meu pai, eu só faço com minha mãe. E isso vai gerando conexão, né?
Isso é muito legal. Super interessante. Eu estava E vendo às vezes aqui, aqui em casa, eu não tava pode vendo falar. aqui que a Tatiana estava falando que o marido dela toca, né? Cavaquinho e violão. E fica perto Legal. hoje e ele fica feliz. Eu quero contar uma história. Eu tive um casal grávido que eu acompanhei e que o pai, aliás, muitos homens têm vergonha de falar com a barriga. Olha, mas a gente acha um absurdo, porque pra gente é tão natural. Mas tem muitos homens que olham a barriga e se sentem sem graça, com vergonha. E aí, eu tive um casal que ele tinha muita vergonha de falar com a barriga. E aí eu descobri que ele cantava no coral da igreja. Ele era batista, não sei. Aí eu falei assim, vai cantar então, que você canta na igreja lá com a barriga do seu bebê. E aí começou a cantar. Todo dia ele cantava na barriga. Até que esse bebê nasceu e a mãe teve muita dor para anestesia, teve um problema sério da cesariana e eu tava lá na casa deles para ajudar nesse dia. Aí eu falei, toma que o filho é teu. E ele foi pro quarto, a luz meio apagada, eu lembro como se fosse hoje. Eu fiquei na porta olhando, né? Aí o filho chorando, chorando, chorando. Aí ele pegou e começou a cantar a música da igreja que ele cantava. Essa criança fez assim. Ele reconheceu, centrou, suspirou e parou de chorar. Então, É assim, sensacional. o bebê escuta desde o ventre. Já vi pessoas me contando que estavam naquele berçário com aquelas... Que, aliás, é um aquário de bebê, uma coisa horrível no berçário. Fica aqueles berços, aí o pai no vidro, chamando e conversou com o bebê no vidro. E essa criança olhou e desviou o olhar e cruzou o olhar com o pai. Então, existe conexão emocional e a gente pode criar isso. Nunca é tarde. Né? Se nem a gente estava falando que aquele pai que não conversou com a barriga, nunca é tarde. Cada dia é uma oportunidade da gente construir o vínculo. Não é, Alexandre? Eu acho assim, eu tenho uma frase aqui que eu acho assim, o primeiro dia para você, o melhor dia para você começar a sua relação com seu filho é quando você soube que ele vai nascer. E o segundo melhor dia é hoje. É hoje. Então, se você nunca teve, comece hoje. Porque as memórias afetivas, todas elas vão sendo criadas, né? Tem memória afetiva que eu criei com meu pai agora, com 40 anos, né? E tem memória afetiva que eu tenho quando eu tinha 2 anos, da gente pintando junto, né? Então, assim como os traumas que a gente vem causando também, né? Tem trauma que a gente causou quando tinha 2 e tem trauma que quando a gente tinha 40, né? Então, eu acho que é você caminhar junto. E eu acho que essa é a grande sacada. É tentar vivenciar todas as fases, né? E conversar mesmo. Entender qual é a fase que a mulher está e você caminhar junto com aquilo, participar. Não tenha vergonha de... Por que ter vergonha de algo? Por que ter vergonha de querer criar seu filho? Ter vergonha de... Não tem esse... Essa é uma relação que ela deve ser construída e a única coisa que você vai ser pro resto da vida é pai, depois de ter o filho. Você pode ser qualquer outra coisa, mas pai você vai ser pro resto da vida. Então... E tem que se preparar, porque a gente se prepara para viajar, faz um roteiro, que nem a Rose está falando. A gente se prepara para entrar na faculdade, que às vezes dura 4 anos. E você falou mesmo, a paternidade dura o resto da vida. A gente pode virar ex-marido, mas nunca é ex-pai. Ex-mãe existe. Então, a gente tem que se preparar. Para se preparar, acho que teoria é importante, emocionalmente também. E eu acredito que ainda quem não engravidou é tempo de preparar a relação, sabe? Fortalecer essa relação. Sim, e é assim, o aprendizado é diário. Não vai... Né? E eu acho que tem muito também, às vezes a gente vê um monte de foto, né? E de comentários. Ai, o meu marido era assim, o seu era assim. Aí você começa a enquadrar o seu na relação que o outro tem. E você acaba não construindo a sua relação. Eu até hoje, 13 anos de casado, hoje eu construí uma maneira diferente. Hoje eu aprendi. Hoje eu acabei, né, conversando e fazendo e tentando entender algo que já vem... Porque cada dia que dá um gatilho, você também põe um gatilho que era seu na sua cabeça e ele abre uma caixinha. Então pode ser que aquele pai, quando ele tem uma relação e aí
ele vira e fala assim, nossa, eu cantei, e meu filho piscou os olhos, e ele abre a caixinha do pai dele, quando cantava para ele, É que verdade. ele... E aí ele fala, pô, isso é legal. E ao mesmo tempo os traumas, né? Olha, eu vi meu pai, né, gritando, e aí quando ele abriu uma caixinha, e quando você gritar, e assim você vai construindo, abrindo as caixinhas. Às vezes você olha para aquela caixinha e você fala assim, eu não quero essa caixinha, fecha ela e guarda, e pronto, acabou. Então, todo dia a gente abre caixinha. E por que não começar a abrir as caixinhas mais rápido, mais cedo? Né? Porque pode ser que isso ajude no desenvolvimento. Né? Isso que você falou é muita verdade. Desde a gestação, quando a gente está grávida, a gente se vê na barriga da nossa mãe e isso traz memórias positivas, traz negativas, às vezes traz medos que não são nossos, são medos que a gente recebeu de influência da mãe. Eu já tive pais que falam assim, eu não quero ser o pai que meu pai foi para mim. E aquele trauma, ele foi um impulso transformador que ele é um pai maravilhoso hoje. E ele Sim. usou aquele trauma para um alerta, como se fosse um alarme mesmo, para quando as coisas desviassem, ele estivesse presente. E ele é um pai que faz o seu melhor. Então, assim, eu tenho uma frase que eu amo, né? O que a gente vai fazer do que fizeram de nós? Porque o que fizeram de nós está feito. Mas o que a gente vai fazer enquanto adulto com as caixinhas, com a nossa criança interior, ou com as nossas crenças, ou com os nossos mitos, ou com os palpites. Então, assim, a escolha é nossa. Nós somos os pais e as mães. E no puerpério, a participação do homem é muito importante. A gente está falando da gestação, da gente criar o Sim. vínculo, né? Que o pai escuta, o bebê escuta e reconhece a voz do pai. Mas no puerpério, existe uma certa dificuldade, a princípio, dos homens entenderem que a mãe... Por que o bebê quer tanto peito e por que o bebê quer tanto a mãe? Porque, na verdade, a mulher, no pós-parto, o bebê está vivendo o que a gente chama de gestação extraútero. E o gestação extraútero, por quê? Os antropólogos falavam que a gestação do ser humano não deveria durar 9 meses. Na verdade, ela estaria programada para durar 1 ano. O único motivo que faz com que dure 9 meses é porque a gente anda com 2 pernas, então o quadril teve que ser diminuído e não passaria a cabeça pela pelve. Então, o bebê nasce com 9 meses, mas ele é totalmente, emocionalmente, cérebro imaturo e várias partes do corpo imaturo. Quando o bebê faz 3 meses, ele melhora muito. Aí tem melatonina, aí diminui o refluxo, aí ele consegue soltar pum e fazer cocô sem sofrer tanto. Mas os primeiros 12 semanas, ele ainda é um bebê muito, ainda precisa de útero. E aí, os tem pais... órgãos que ainda nem se formaram completamente. Não. E Inclusive, tem o cérebro de uma criança pequena é menor do que um primata. Ó, Sim. só que o cérebro depois dá um up. Então, o homem, às vezes, vê que o bebê fica muito grudado no peito da mãe e fala, mas como é que eu vou ajudar? Como eu posso fazer parte desse pós-parto? E aí eu sempre falo, o pai, a mãe é o planeta Terra do bebê. Tá? Ele é o planeta Terra, principalmente nos primeiros 3 meses. Mas o pai é o Sol, que aquece esse planeta Terra. Então, o pai tem um papel super importante de acolher a mãe, de fazer parceria, de cuidar. Eu falo que se o homem amamenta a mulher de estímulo, de carinho, a mulher tem leite para dar leite. 50% dos fracassos do aleitamento materno é por falta de apoio do parceiro. Porque se a mulher se sente esvaziada, se ela não está se sentindo apoiada, ela pode ter mastite por uma questão emocional, tá? Porque existe uma questão mastite por uma depressão. Então, assim, o pai ele tem que ver que não é só cobrar da mulher. Ele tem que fazer o papel de ampará-la. Sabe uma orquídea? Que a gente tem que ter temperatura. Você que é uma planta, né? A gente tem que ter temperatura, todos os cuidados. A amamentação precisa muito desse apoio. Então, a participação do pai é real. Às vezes não é direta, ou da avó. A avó, por exemplo, acha que tem que chegar na casa e tem que trocar, que tem que dar leite, que tem que fazer tudo. E não é verdade. Muitas vezes a avó, ela tem que cuidar da filha dela, para a filha dela poder ser uma mãe. Então, ela tem a rede de apoio, uma rede de apoio formal, né? E integrada, né? E cuidar ali do meio ambiente.
É, amor, precisa. Porque essa própria filha, ela precisa se fortalecer num papel que ela não está acostumada a exercer, que é o papel maternal. Então, às vezes, existe uma disputa de quem quer ser mãe do bebê. Se é a E quem avó. vai amamentar, né? Quem vai esse filho é de quem, né? É meu ou é seu? E aí a avó tem que aprender a sair disso aqui para ser amparar essa mulher, né? E isso é muito importante. E o pai, ele é importante para ser leão de chácara, por limite. Porque a mulher no pós-parto, ela fica super fragilizada. Então, falar não, mandar a visita embora, falar que não tem que vir. Sim, sim, é Eu isso fazia aí. isso. Aqui em casa a gente colocava assim, olha, ó, se tem hora para sair, hora para entrar, ó, ela vai dormir daqui a pouco, então se você quiser ficar aqui tem que ser lá embaixo. E a gente fazia esse tipo desse controle aí do E próprio ambiente, né? esse controle é super importante, porque muitas vezes a mulher no pós-parto está infantilizada, está fragilizada, e o cérebro acontece isso, inclusive hormonalmente no cérebro, para que a mulher consiga entender a necessidade do bebê. A mulher, existe uma regressão psicológica no pós-parto, que é normal e esperado, tá? Não é depressão pós-parto, é só uma regressão emocional para que ela possa entender o bebê. E o pai, ele tem que ser o racional, ele tem que pôr limite. E é o papel, ao mesmo tempo que ele tem que ser nutridor desse planeta Terra, tem que ser esse sol. Sim. E é um aprendizado, né? Igual a gente está vendo aqui a Simone falar, ninguém nasce pronto. É um aprendizado, é uma construção. E essa construção ela tem que ser coletiva, né? Ela tem que ser. Aqui em casa a gente pensava muito assim, do tipo, olha, tinha uma decisão específica e a gente ia virar e falar assim, o que você acha, o que eu acho? Ah, nós estamos juntos nisso? Tá acertado? Então tá bom. Porque depois vinha a mãe, a sogra, a tia, a sobrinha, a vizinha, e todo mundo tem uma história triste para te contar, né? É, Deus Todo o mundo livre. tem uma coisa. E aí a gente falava assim, não, nós estamos fechados nisso. Então eu posso tomar essa decisão sozinho, porque nós já estávamos fechados numa decisão, né? E isso acontecia nesse processo. E aí isso ficou mais fácil. E daí a gente acabava não ouvindo muito aqueles, né, as pessoas que geravam o conflito, caso a gente fosse discutir isso. E daí, você deu atenção para sua sogra, você deu atenção para sua mãe, você deu... Então ficava sempre um problema, não. Então, o que você acha, o que eu acho, vamos discutir aqui e aí a gente levava isso para fora. Né? Mas você Essas sabe que decisões. isso tem que ser, esse alinhamento tem que ser sempre. Porque, por exemplo, essa é a dificuldade dos casais separados, porque a gente tem que ter alinhamento na educação dos filhos. E esse alinhamento começa no útero, né? A gente está indo Sim, se preparar para um parto normal, a gente vai tentar, a gente está lutando pela amamentação, porque não adianta. Eu já tive casos que o marido não queria que a mulher amamentasse, tinha ciúme do peito. Não adiantava ela fazer um curso de amamentação, porque era bloqueado lá. Então a gente tem que estar sim. alinhado. E aí, tá certo o bebê, a nossa criança pode fazer o que ela quer? Quais são os limites? Então, esse diálogo, essa construção de parceria é super importante. Eu acho isso fundamental. E assim, a pandemia, que nem a gente está vendo Laine, eu acho, Laine falar, a pandemia, ela faz que a gente está mais dentro de casa. Então, é uma oportunidade ampliada da gente dialogar, né? É claro que vai ter mais tolerância, é claro que a gente vai ficar cansado da cara do outro, mas é super importante a gente alinhar. Sabe uma coisa que é difícil também, que é bacana a gente conversar? Quando eu atendia famílias grávidas, as sogras, a mãe e a mãe, elas não têm, às vezes, principalmente quando é primeiro neto dos dois lados, elas não têm, quando não estava em pandemia, né? A pandemia ajuda. Elas não tinham limite. Então, quem vai falar com a mãe de quem? Quem vai botar limite com a mãe de quem? Porque elas começaram, mas se a minha mãe pode ir uma vez por semana, a sua mãe pode, a minha também pode. E, na verdade, a mulher, ela, claro que ela sente muito mais afinidade, geralmente, com a sua própria mãe. Sim. Então, Tem até essa relação de falar mais abertamente, né? então o certo seria o pai bota limite na família dele. E a mãe bote, converse limite com a família dela. Mas já teve casos que nenhum dos dois queriam colocar limite, não davam conta, que eu tive que fazer prescrição médica, que não poderia. Eu fiz prescrição médica, eles pediram
que era para ficar os primeiros 15 dias sem visitação, não sei Isolados, quarentena sem ver a família. E aí, eles me agradecem até hoje, porque salvou o casamento, porque essa avó fez um X naquele homem, não deixava aquele marido fazer nada. E ele era um pai mais velho, tinha se preparado, fez curso de cuidado comigo, fez curso de amamentação, super fofo. E ele estava preparado, ele estava super afim. A avó estava proibindo, então a mãe veio para mim e falou, pelo amor de Deus, doutora Alô. E aí eu tive que dar um jeitinho, ajudar de alguma forma. E depois ela veio, mas o pai já estava fortalecido no papel de pai. Porque quando o bebê nasce, Sim. nos primeiros dias ainda está a construção dos papéis. E você é super inseguro, né? Então, eu lembro que quando o Vitor nasceu, eu já pegava ele assim, já pegava e falava assim, vamos dar banho. Aí já pegava, já virava, eu falava assim, não, mas não vai molhar a cabeça? Não, fica tranquilo que não vai molhar a cabeça, vai molhar só daqui para lá, e eu mesmo já sabia. Aí já pegava, então, mas porque a segurança também te faz você bloquear os conselhos, né? Então, você fala assim, aí eu falo, não, mas você tá errado. Aí você fala assim, pô, eu vou confiar em quem? Que já teve 3 filhos, e eu que estou aqui no meu primeiro, aí você fica meio inseguro. Você fala assim, será que vai dar certo? Será que vai? E aí você acaba, então tá bom, então toque, então você faz. E aí Mas você não cria pode. essa relação e não aprende nunca. Eu fui visitar um casal, eu acompanhei de perto um casal, e o pai era americano e ela é brasileira, e eles tinham um ritmo muito diferente. E o pai era muito zen, tipo assim. Só que ele demorava uns 10 minutos para trocar uma fralda. E o bebê esgoelando. E aí eu segurando a mãe, porque eu falei, calma, essa bebê tem que acostumar com o jeito do pai. E eu delicadamente falava, ó, um pouquinho mais rápido, tá apanhando friagem. E assim, com muita delicadeza, dava umas dicas. Bom, ele acostumou, foi terrível nos primeiros dias, assim. A bebê se acostumou à pegada do pai, ama esse pai, consegue adormecer ao ele ninar, coisa difícil, hein? Um teste é ver o pai conseguir fazer o bebê ninar sem ser no peito. E aí ele aprendeu, o bebê se acostumou a ele e ele se acostumou ao bebê. Sabe uma coisa legal que eu estava lembrando de falar? Que eu sempre falei, inclusive, para esse casal? O pai, né? E seja mesmo, às vezes até... Bom, vamos falar de pai primeiro. O pai, quem ocupa o papel paternal, ele tem um timbre de voz diferente e ele tem uma pegada diferente. Mesmo que foi um casal homoafetivo, sempre tem um que tem uma pegada mais rústica, tem um tom mais grave de voz. Essa pegada estimula áreas do cérebro diferente da pessoa que ocupa o papel da função feminina, da função maternal, que é normalmente mais agudinho, mais suavezinho. E é engraçado porque às vezes muda, né? Porque pode ser, às vezes, a mulher que faz o papel paternal e o homem que faz o papel maternal. Isso aí muda, isso aí é o estilo de cada casal. Eu conheço casal que quem faz a função materna é o homem e ela é o soldado e beleza, função paterna. Mas o bebê, ele amadurece regiões do cérebro diferentes, com tom de voz diferente e com pegadas diferentes. Então é super importante a gente não ficar só uma pessoa sentada em cima do bebê como uma galinha choca. É super importante compartilhar. Então, assim, tanto é que quem não tem, às vezes, um parceiro próximo, que tem, às vezes, um avô, ou que tem alguém que possa dar também umas estimuladas, entendeu? Porque é diferente. Eu acho que, assim, esse aonde a gente tem toda a relação familiar que constrói a criança, né? Não é só... Então, toda vez que a gente tem um problema nessa quebra da estrutura familiar, você tem que se adaptar. E aí, esse adaptar é que você entende a necessidade de todos os papéis, né? Até o papel, por exemplo, da avó, até o papel do vô, né? E tem coisas que, assim, são nítidos, que formam memórias afetivas, que formam construção de caráter, e isso está envolto na sociedade que está criando essa criança, né? Nesse núcleo muito próximo, né? E acho que esses primeiros passos, o núcleo vai
Ele é muito pequenininho, começa ali no núcleo do pai e da mãe, e esse núcleo vai aumentando até que grande parte da sua família faz parte da criação dessa criança, que vai dar até, né, eu lembro agora que o meu mais velho foi, a gente estava tentando ensinar ele a andar de bicicleta, ele estava lá onde um dia ele foi na casa dos primos e o tio teve lá uma tática e uma técnica diferente lá e ele voltou andando de bicicleta. Ó, tá vendo? Então, ele fez uma memória afetiva com o tio que pode ser que essa ligação, que pode ser muito pequena aos olhos de quem não está envolvido naquela situação, mas pode ser que faz a ligação dele pro resto da vida contigo. Né? E Então, quantos de nós não temos memórias afetivas com pessoas maravilhosas que passaram na nossa vida? Né? Seja alguma sim, professora que fala alguma frase, sabe? A gente tem várias oportunidades, né? Eu falo que Deus, a natureza é tão boa, que ela nos dá a cada dia uma nova oportunidade. A gente sempre tem oportunidade tanto de receber como dar isso a alguém. Uma palavra de estímulo, um olhar. Que nem eu falo da amamentação. Quantas pessoas estão amamentando, é responsabilidade de todo mundo incentivar, seja com um olhar carinhoso, nem que seja assim. Porque quando alguém, por exemplo, está no supermercado, quando a gente podia ir no supermercado, e de repente, a pessoa olha feio porque ela está amamentando o filho dela. Ela está dando alimento, está dando a vida. Se você passa e olha e sorri, você está dando aquilo lá, um esforço. A gente estímulo, está um estímulo positivo. criando memórias. Eu lembro dos sorrisos que eu recebi quando eu estava sentada no supermercado em Uberlândia, no Carrefour, e quando a minha filha estava chorando. Então, assim, são pequenas coisas que criam. E é o que você falou. A família é o primeiro, é o ensaio, mas depois a gente tem que fortalecer essa criança para ela construir pelo mundo. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente não tem que criar um pássaro com asas quebradas. A gente tem que criar filhos que tenham asas fortes, que possam voar longe, mas possam sempre saber voltar para o ninho, saber onde é seu ninho. Porque tem muita gente que super protege a criança desde pequeno, com medo de cair, não deixa engatinhar, não põe no chão, sabe? Não deixa, por excesso de proteção, ela está fazendo um horror com a criança, porque isso é negligência. Negligência tanto é falta de cuidado, quanto é excesso de cuidado. Então, a gente tem que fortalecer as asas dos filhos mesmo. E essa diferença, né, entre o que é muito e o que é pouco, né, o que é muito zelo e o que é pouco zelo, isso passa por um alinhamento muito forte, principalmente, na minha visão, entre o casal, entre os cuidadores principais. Nem vamos falar no casal, vamos falar nos cuidadores principais. Né? Olha, o que você acha que é um risco? O que você não acha? Deixar porque daí vocês interagem aqui, formam um conjunto, né? E isso dá passo para você se manter livre. Olha, deixar ele 20 minutos no mezanino, é seguro ou não? É seguro. Eu acho que é seguro, você acha que é seguro? E aí você vai começando a estabelecer essa relação, estabelecendo o que os cuidadores entendem como esse zelo, né? E aí você vai, aos poucos, você vai aumentando a liberdade. Falar, a gente já é capaz de fazer isso, já é capaz de fazer aquilo, para que eles possam, né, até se desenvolverem emocionalmente, motoramente, né, todos esses. Porque senão você fica sempre. Você é tão cuidadoso, mas tão cuidadoso, que é como se você tivesse um boneco pro resto da vida, um boneco pro resto da vida. E você fica cuidando tanto dela, daquele serzinho, que ele é incapaz de fazer tudo. E vai te dando também uma sensação de que ele é incapaz, ele não consegue, ele não consegue. Aí ele começa a acreditar nisso, né? O que é pior. Mas olha como é louco. E aí depois, nos primeiros meses, os pais morrem de medo de criar um bebê dependente. Então, eles deixam o bebê chorar, eles não dão colo em livre demanda, o que faz o bebê ficar frágil. Não dar colo, não dar leite materno em livre demanda fragiliza o emocional da criança. Aí depois ele cresce, ele começa a super proteger. Então, realmente cria um boneco. O certo é a gente, nos primeiros 6 meses, é colo em livre demanda, toda hora.
Gente, é peito. Às vezes, 8 horas grudado no peito. É difícil, é cansativo, mas é construção de um cérebro. É construção da formação da personalidade da outra pessoa. O horário, as rotinas, depois de 6 meses, são essenciais. Mas os primeiros 6 meses não tem cérebro ainda para você tentar impor regras no bebê. O bebê que vai comandar. Aí depois de 6 meses, não. Aí já tem a hora da comida, já tem a hora, mas as coisas vão se ajustando e rotina vai começando a ter partes. Só que as mulheres não, elas falam que elas querem controlar no bebê pequeno. Só que elas enfraquecem a fundação do prédio. Então, assim, amor, peito, leite materno, colo, toque, quanto mais melhor, mais concreto na fundação desse prédio. E aí o pai entra. O pai entra porque é um trabalho em equipe. Precisa de peito de pai para cólica. Não tem nada melhor que você tirar a roupa do maridinho peladão, colocar o bebê aqui peladão quando o bebê tá chorando. Eu fazia muito isso porque eu sou muito mais quente, por exemplo, que a Tatiana. Todo homem, Quente, todo homem. externamente, assim. E ele ficava lá e ele falava, nossa, Tina, né? E voltando só um pouquinho do que você falou, é lembrar que ele ainda estaria, se fosse de uma outra maneira, ele estaria dentro da barriga ainda, por mais 3, 4 meses, né? Então, pô, você vira e fala assim, não, mas ele não vai mudar a sua rotina. Bonitão, ele já mudou. Entendeu? Já foi. Essa parte a gente pensou lá atrás. Quando a gente estava pensando em engravidar ou não, isso a gente já tomou essa decisão, ela está tomada. Agora ela mudou sua vida. Mudou. Então vamos fazer direito, né? Então vamos fazer direito, já que vamos construir direito. Não vamos cair num mito antigo que tem que deixar chorar, que tem que ensinar a dormir chorando, que tem. Isso aí tá totalmente errado. Vamos fazer direito. Eu sei que é desgastante, mas eu falo para as mães, tenham paciência, passa. A Poli tá passando nesse momento agora, eu juro que vai melhorar. Quando o bebê faz 3, 4 meses, as coisas melhoram, mas precisa desse investimento. E o pai precisa ser o sol para dar o apoio. Sorte do pai que tem a oportunidade e tem a inteligência de ser esse sol. Porque quem perde é ele. Se ele não estiver lá, é uma pena. Porque quem vai perder essa oportunidade deliciosa de criar um vínculo é o próprio, né? Lu, nós temos 2 minutinhos. Eu queria fazer uma última pergunta para você e te propor uma outra. A gente não conseguiu, o papo foi tão bom, que a gente não conseguiu passar dos 6 meses. Então, eu queria ver com você, depois que a gente marca mais para frente, para a gente falar desse outro período, que é do 1 ao 2 anos, até essa... E queria já te propor para a gente desmistificar o Terrible Two. Essa grande falácia que falam sobre os terríveis 2 anos. Né? E se isso existe, se não existe, como é que a gente pode tratar disso? Mas eu queria te fazer uma última pergunta. Falta 1 minutinho aí para a gente acabar. Se acabar, eu já queria te agradecer pela sua presença, por ser essa pessoa sensacional, dinâmica. Imagina. Foi super 10. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Se você, hoje, fosse dar uma dica para você mesmo, quando você estivesse grávida do seu primeiro filho, o que você faria? O que você falaria para aquela Luciana lá atrás que estava grávida, hoje, com o seu conhecimento e a sua sabedoria? Confia, entrega, acredita, vai dar tudo certo no final. Vai passar. Vai passar. Maravilha. Gente, amo vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui. A gente volta para falar do Terrible Two ou não, dessa idade de 2 anos, das crianças, desse emocional. E é isso mesmo. Continuem aqui no Alexandre e também vão lá no Instagram da doutora Luciana Herrero. Aonde que eu te acho? No seu Instagram? No meu canal. Você tem 28 segundos. Meu canal do YouTube, doutora Luciana Herero, é meu canal do YouTube. E aí tem várias dicas, vários vídeos. E tem meus livros. Quem perguntou, esse livro aqui é o Diário de Bordo da Família Grávida. Tem o azulzinho, que é o Diário de Bordo do Parto. E o rosa, que é sobre bebês, o Diário de Bordo do Bebê.
Foi ótimo. Obrigado. Até semana.